No próximo capítulo da novela Dona de Mim, o caos começa bem antes do primeiro intervalo. De uma hora para outra, quem surge distorcendo a realidade é Jaques, apontando o dedo para Danilo e anunciando que ele estaria ligado aos seus crimes. A acusação cai como pedra no meio da redação. Ninguém sabe de onde veio, mas todo mundo sente o impacto. Danilo nega, claro, porém a ousadia do vilão cumpre o objetivo: instalar dúvida, desconfiar de tudo e de todos, inverter o jogo como quem vira um copo d'água. No ringue, o baque é ainda maior. Bárbara perde, e não de qualquer jeito. Perde como quem derruba um silêncio no ginásio inteiro. Renata, do canto dela, não engole a história oficial nem por caridade. Está certa de que a amiga entregou a luta, embora ninguém saiba ainda por quê. O mistério começa a brotar rápido demais. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, em outro fio dessa trama, Marlon decide parar de adiar o inevitável. Olha para Léo e dispara um pedido de namoro. A frase atravessa o ambiente como flecha. E se não bastasse, Sofia aparece logo depois, sorrindo, dizendo que gosta de ver Léo e Samuel juntos, deixando os três sem eixo. E o tropeço emocional de Bárbara só aumenta. Ela bebe demais, fala demais, despenca demais. Davi, firme como sempre, segura a barra, traz água, tenta colocá-la de volta no chão antes que ela se perca completamente. Já Danilo toma outro rumo, segue Jaques, decidido a descobrir o que o vilão tenta esconder. E o que ele encontra é de gelar a espinha. Filipa internada em uma clínica psiquiátrica, isolada, invisível, sequestrada pela narrativa que Jaques inventou. Ele recua, respira fundo e liga para Nina, avisando que aquilo é muito maior do que parecia. Do outro lado da cidade, Samuel conta a Ayla que está com Vivian. Ela tenta manter o sorriso, mas o coração entrega o golpe silencioso. Jaques leva surra durante fuga e é humilhado por Tania. O chão começa a ruir definitivamente sob os pés de Jaques, e o que parecia apenas uma fuga desesperada vira um desfile de humilhações, golpes, tropeços e revelações que expõem, sem anestesia, a verdadeira face do vilão. Com a prisão decretada após a descoberta de que ele é o assassino de Abel, Jaques entra numa espiral de desespero. A máscara cai de vez e tudo o que ele sempre escondeu, cobiça, frieza, manipulação e o falso ar de autoconfiança, se desfaz como papel molhado diante da inevitável queda. Logo no início da fuga, ele toma a decisão que considera a mais inteligente: desaparecer antes que a polícia bata novamente à sua porta. O plano, porém, é menos glamuroso e muito mais sujo do que ele imagina. Na calada da noite, Jaques se despede da família às pressas, como quem foge de um incêndio prestes a engolir a casa inteira. Ele evita olhares, evita despedidas longas, evita qualquer explicação, porque sabe que, se olhar nos olhos de alguém, pode ser que a coragem derreta e ele acabe pego antes do tempo. Mas Samuel, atento e já desconfiado dos movimentos do tio, percebe o clima estranho, vê a mala semiaberta, vê os passos escondidos, vê o nervosismo absurdo. Ele tenta impedir a fuga, tenta argumentar, tenta até mesmo segurar a porta, mas Jaques, num rompante de adrenalina, o empurra e dispara em direção à liberdade. Uma liberdade cada vez mais curta. Do outro lado da cidade, Valquíria já está com o rádio na mão, o colete no corpo e a determinação nos olhos. A delegada aciona equipes, drones, patrulhas, motos, viaturas e toda a força policial disponível. O nome de Jaques entra em alerta máximo. Os celulares começam a ser rastreados, os pontos de fuga são monitorados, estradas são verificadas. Ainda assim, como um rato escorregadio, o vilão consegue escapar por brechas mínimas, por segundos por acaso, mas não por muito tempo. No entanto, a fuga bem-sucedida de Jaques vem acompanhada de um preço alto e humilhante. Ele pede carona a um motoqueiro desconhecido, imaginando que poderia passar despercebido por algumas horas. Mas o homem, percebendo a atenção do fugitivo, estranha seu comportamento. Quando reconhece o rosto de Jaques em uma notificação de celular, assassino procurado, a situação vira.
O motoqueiro para a moto bruscamente, arrasta Jaques para o chão, o empurra contra a terra batida e o golpeia sem dó. A surra é seca, rápida e devastadora. Jaques tenta argumentar, tenta correr, tenta até oferecer dinheiro, mas o desconhecido deixa claro que não negocia com criminosos. O vilão cambaleia, ensanguentado, humilhado e com a dignidade reduzida a pó. Sem dinheiro, sem abrigo, sem aliados, ele se arrasta até um bar de beira de estrada, onde, exausto, decide tocar violão para tentar conseguir uns trocados. É uma cena patética. O vilão, que já comandou esquemas, manipulações, empresas e vidas inteiras, agora está sentado num banco instável, com um violão desafinado, tentando cantar para desconhecidos indiferentes. E é justamente ali, no momento mais baixo de sua existência, que Tânia surge. A aparição da ex-mulher corta o ar como um trovão. Jaques congela. Tânia entra, firme, impecável, com a postura de quem sabe exatamente o que está fazendo ali. Ela o encara com um sorriso que mistura nojo, vingança e um toque de alívio. "Achei que você poderia estar aqui", diz ela, como quem comunica uma evidência. Jaques tenta disfarçar a vergonha, escondendo o hematoma no rosto, ajeitando o violão, tentando manter uma postura altiva, mas falha miseravelmente. Tânia se aproxima. O clima entre eles é elétrico, incômodo, afiado. Ela revela como descobriu o esconderijo. Explica que seguiu rastros simples demais, pistas deixadas pelo próprio Jaques em sua pressa desesperada. E sem poupar palavras, ela pisa na alma dele. "Olha onde você veio parar", ela dispara. O grande Jaques Boaz, reduzido a tocar violão por esmola. Um assassino acovardado se escondendo atrás de músicas tristes. "Se eu tivesse pena, talvez chorasse. Mas você não merece lágrima nenhuma." As palavras dela atravessam como navalhas. Cada sílaba expõe a fragilidade de Jaques, sua solidão absoluta, sua ruína moral. Ele tenta retrucar, tenta culpá-la, tenta inverter a narrativa. Mas Tânia o desmonta com a mesma precisão de alguém que já estudou cada fraqueza daquele homem. Ela continua sua humilhação sem pressa, como quem finalmente encontra sua revanche legítima. E Jaques, impotente, apenas abaixa a cabeça, sem forças para enfrentar a ex-mulher ou o peso dos próprios crimes. A derrocada está apenas começando, e o vilão, pela primeira vez, percebe que não existe fuga capaz de salvá-lo do que ele próprio se tornou. A queda de Jaques vai ganhando camadas ainda mais sombrias quando Tânia, após humilhá-lo diante de todos no bar, decide arrancar dele a última migalha de orgulho que restava. Ela se inclina, fixa os olhos no rosto abatido do ex-marido e diz em voz baixa, afiada como uma lâmina: "A polícia está mais perto do que você imagina. E sabe o que é pior, Jaques? Você não tem mais ninguém. Nem família, nem aliados, nem desculpas. Só esse violão desafinado e a culpa que você mesmo plantou." A expressão dele se contorce entre raiva e pânico, mas Tânia não recua. Pelo contrário, dá um passo adiante e crava a verdade final. "Eu avisei que seu reinado não ia durar. Agora aproveita, porque a humilhação é só o começo." Ela vira as costas com frieza e deixa o bar como quem encerra um capítulo, enquanto Jaques permanece ali, imóvel, diante de um público que não o reconhece, mas que sente o cheiro de desgraça impregnado no ar. Poucos minutos depois, a tensão aumenta. 2 homens na porta trocam olhares discretos ao identificar o rosto do fugitivo. Um deles toca o celular, tentando ser discreto, mas Jaques percebe. O coração dispara. Ele larga o violão, que cai com um estrondo seco, e corre pelos fundos do bar, esgueirando-se por becos estreitos, tropeçando em sacos de lixo e caixas empilhadas. A perseguição vira um espetáculo triste. O vilão, outrora cheio de soberba, agora cambaleia como um homem quebrado, fugindo não só da polícia, mas de si mesmo. Cada passo é um lembrete cruel de que o fim se aproxima. Valquíria, atualizada sobre a nova localização, acelera as equipes. Viaturas cortam a noite, sirenes ecoam pela rua, helicópteros iluminam o céu. Samuel, ao lado da delegada, observa tudo com o peito apertado.
dividido entre o horror que o tio cometeu e a dor de ver um pedaço da própria família desmoronar diante dos seus olhos. Enquanto isso, Jacques se arrasta para um galpão abandonado. Sangrando, ofegante, ele tenta se esconder entre caixas velhas, mas seus movimentos são barulhentos demais. Seu corpo treme, sua respiração denuncia sua presença. Ele sabe que tem poucos minutos, talvez segundos. Do lado de fora, o barulho das botas se aproxima, lanternas riscam o escuro. O eco das vozes policiais invade cada canto. Valquíria ergue a mão, sinalizando silêncio, e dá a ordem para avançar. Jacques, acuado, encara o vazio, como se pudesse encontrar uma saída que nunca existiu. O rosto marcado pela surra, a roupa rasgada, a alma em ruínas. Ele tenta ficar de pé, mas as pernas fraquejam. O grande estrategista agora não consegue sequer manter o equilíbrio. E antes que tenha tempo de pensar em mais um golpe, mais uma mentira, mais uma fuga improvisada, o galpão é tomado por luzes, gritos e comandos. É o fim da linha. A polícia finalmente o encontra. Valquíria entra, firme, decidida, sem piscar. Jacques Boaz, você está preso! A frase ecoa como sentença e epitáfio. E o vilão, sem força para lutar, apenas fecha os olhos, engolido pela própria queda. Dona Yara. A matriarca, sempre discreta, sempre observadora, será a peça-chave de um contra-ataque que ninguém imaginava. E quando tudo vier à tona, o público vai perceber que a força dela estava apenas adormecida. Até agora. Depois de acompanhar à distância cada ruína emocional deixada por Jacques, a destruição de Philippa, a manipulação de Léo, os segredos que ele espalha como veneno pela cidade, Yara finalmente entenderá que não dá mais para esperar que a justiça haja sozinha. É ela quem decide puxar o gatilho da mudança. E, para isso, contará com o reforço de Stephanie, a irmã estrategista de Leona, que buscará informações, contatos e uma sede de justiça que se alinha perfeitamente ao caos prestes a explodir. A trama ganha outra camada de tensão quando Leona, que já carregava nos ombros a própria guerra pessoal contra Jacques, encontra em Dona Yara uma aliada de verdade, dessas que entram na briga sem medo das consequências. As duas perceberão que Jacques não apenas manipulou Philippa e tentou isolar Leona, mas também vem construindo um rastro de crimes que está pronto para desabar sobre ele. Por isso, quando Philippa for internada à força na clínica clandestina, um golpe calculado de Jacques para calá-la e impedir qualquer revelação sobre o que ela viu, ouviu ou descobriu. Dona Yara será a primeira a dizer que aquilo não vai ficar assim. Ela enxerga na fragilidade da jovem um reflexo de algo que viveu no passado, e tomada por uma coragem que surpreenderá até a si mesma, moverá as primeiras peças de um plano ousado. Os próximos capítulos mostram que Jacques subestimou completamente as mulheres de sua vida. Ele acreditava ser o único capaz de manipular, mentir, controlar e se safar. Mas não contava com uma adversária que conhece cada fresta da cidade, cada pessoa influente, cada história esquecida. Dona Yara sabe onde apertar e quando apertar. Enquanto ela e Stephanie preparam o terreno, Leona viverá seu próprio arco de ascensão. Depois de tantas decepções, tantas quedas e tantas culpas que não merecia carregar, ela finalmente vai assumir o papel de protagonista da própria história. Yara será quem a lembrará de que ninguém destrói Jacques sozinho, mas juntas elas conseguem derrubar um império inteiro. E é nesse momento que começa a sequência que promete virar a novela de cabeça para baixo, o resgate de Philippa. A atriz estará dopada, confusa, presa em um quarto onde ninguém entra sem autorização. Mas Stephanie conseguirá descobrir o registro falso usado por Jacques para interná-la. E essa pista vira a chave para desmontar todo o esquema. O trio, formado por Yara, Stephanie e Leona, monta uma operação silenciosa, meticulosa, que colocará Jacques em rota direta com o próprio fim. Só que, do outro lado da cidade, Jacques começa a sentir o cerco apertar. Ele percebe que perdeu o controle sobre Philippa, sobre Léo, sobre Danilo, sobre tudo o que achava dominar. E quando Samuel finalmente começa a conectar os pontos, prazos, mensagens, mentiras, nomes encobertos,
O vilão entra em modo de sobrevivência. É aí que a novela ganha um tom ainda mais sombrio. Jacques vira fugitivo. Deixa tudo para trás. Os papéis falsos, os aliados de conveniência, o carro queimado no acostamento. Passa a se esconder em becos, pousadas baratas, casas abandonadas. Vive à base de restos, de paranoia e de impulsos que só o levam para mais perto do precipício. Num desses momentos de desespero, embalado por garrafas baratas, ele entra em um bar desconhecido, disposto a afogar o medo em álcool. Mas o destino, cruel e rápido, cobra suas dívidas com precisão. Dois homens, que reconhecem Jacques de um golpe antigo, uma promessa quebrada, uma dívida que nunca foi paga, o encurralam no banheiro. A surra é brutal. Jacques cai, tenta reagir, tenta argumentar, tenta mentir, mas nenhuma dessas habilidades funciona ali. O vilão, pela primeira vez, vira presa e é jogado para fora do bar como lixo, sangrando, cambaleando, sem documentos e sem rumo. Depois disso, Jacques desaparece da novela por dias, talvez semanas. Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe se está vivo. O sumiço vira comentário na cidade, vira medo, vira esperança. Para alguns, ele pagou. Para outros, está preparando algo ainda pior. Mas Samuel não aceita ficar esperando. Ele sabe que Jacques continua perigoso. E com a ajuda de Léo, Marlon, Danilo, Leona, Stephanie, Dona Yara e até personagens improváveis, o grupo inteiro se forma como uma força de resistência que ninguém imaginava ver reunida. É Samuel quem encontra a primeira pista concreta. É ele quem liga os pontos entre o Carápula, o informante mascarado que há tempos tenta expor Jacques, e os últimos rastros deixados pelo vilão. Aos poucos, o Carápula deixa de ser um mistério e se torna a peça que faltava para montar o quebra-cabeça. Nos próximos capítulos, veremos Samuel marchar para o acerto final, cercado pelos aliados e impulsionado pela necessidade de fazer justiça. O Carápula, finalmente revelado, entregará o mapa completo dos crimes de Jacques. O vilão, encurralado, sem aliados, ferido e emocionalmente destruído, será forçado a enfrentar cada erro cometido. A movimentação contra Jacques começará a tomar forma de maneira quase coreografada, como se todos, ao mesmo tempo, finalmente enxergassem o monstro que ele era. Cada aliado de Leona passa a agir de um jeito diferente, construindo uma rede silenciosa que empurra o vilão diretamente para a queda inevitável. E é Dona Yara quem assume a dianteira, demonstrando uma firmeza impensável para alguém que sempre foi vista como apenas observadora dos conflitos alheios. Enquanto Jacques permanece desaparecido, debilitado e escondido, Leona se fortalece. Ela não espera mais que alguém venha salvá-la. Ao contrário, é ela quem agora assume o papel central na busca por justiça. Stephanie, incisiva, usa seus contatos para rastrear lugares onde Jacques poderia ter se escondido após a surra no bar. A irmã de Léo se mostra cada vez mais decisiva, como se tivesse guardado por anos uma arma secreta. A coragem que Leona precisava para seguir adiante. A tensão cresce quando Filipa, já fora da clínica e ainda vulnerável, presta depoimento ao lado de Rosa, narrando tudo o que viveu nas mãos de Jacques. Os detalhes chocam até os mais céticos. A polícia, antes sem elementos suficientes, finalmente passa a ver o padrão: falsificações, desaparecimentos, manipulações, internações fraudulentas, pessoas coagidas. É o suficiente para transformar Jacques de suspeito em alvo prioritário. A cidade inteira sente a mudança no ar. O nome dele vira murmúrio, vira aviso, vira fantasma. E quando Samuel recebe a última informação do Carápula, a mais precisa, a mais devastadora, tudo se encaminha rápido demais para que Jacques possa pensar em fugir outra vez. Ele é encontrado em uma construção abandonada na saída da cidade, cambaleante, sujo, com marcas roxas no rosto e um olhar perdido entre a culpa e a arrogância que tenta preservar até o último instante. Ele não imaginava que seriam tantos: Léo, Marlon, Danilo, Leona, Stephanie, Dona Yara e até mesmo quem jamais pensou em enfrentá-lo aparece à distância, acompanhando o momento que ecoará pelos próximos capítulos. Samuel entra sozinho,
O confronto é direto, duro, sem rodeios. Jacques tenta mentir, manipular, repetir padrões antigos, mas dessa vez nada cola. O rapaz não se deixa afetar. Com evidências, testemunhos e o relatório completo do Carápula em mãos, Samuel expõe cada pedaço do quebra-cabeça, mostrando para o próprio vilão que não existe saída possível. Encurralado e exausto, Jacques tenta fugir por uma porta lateral, mas seu corpo, ainda despedaçado pela surra que levou, não responde. Ele tropeça, cai, tenta se levantar, mas o peso das próprias escolhas o vence antes que a polícia chegue. Socorrido apenas para que responda a tudo em vida, o homem que aterrorizou tantos acaba imobilizado, encarando o destino que tentou evitar a qualquer custo. A volta de Wanderson promete estremecer cada alicerce da novela, mas o impacto será breve, porque o destino dele já está traçado. O bandido retorna carregando segredos, paranoias e a certeza de que ainda tem chances de manipular a história a seu favor. Mas ele não imagina que Tânia, a única pessoa em quem julgava poder confiar, será justamente quem puxará seu tapete na hora mais decisiva. É ela quem abrirá o jogo e revelará como tudo realmente aconteceu. A reaparição de Wanderson começa de forma silenciosa, quase clandestina. Ele circula nas sombras, evita ser visto e deixa rastros mínimos. Tânia, exausta da vida de fuga, tenta convencê-lo a fazer um acordo, mas o vilão segue tão arrogante quanto sempre foi, acreditando que pode voltar para Boaz como se nada tivesse acontecido. Só que essa confiança exagerada será seu erro fatal. Desde que sumiu após denunciar Jacques para Filipa, Tânia vive carregando o peso da culpa e o medo de retaliações. Agora, movida por uma mistura de remorso e desejo de se livrar de vez da influência de Wanderson, ela resolve revelar a verdade sobre seu período escondida. E, inclusive, como reencontrou o ex-marido em condições muito mais sombrias do que havia confessado antes. É nesse ponto que o enredo começa a ficar mais denso. Tânia admite que encontrou Wanderson desesperado, paranoico, acreditando que a polícia estava a segundos de capturá-lo. Ele a fez prometer que continuaria ao seu lado, mas não sabia que ela já estava cansada de correr riscos por alguém que nunca demonstrou amor de forma concreta. Nas falas tensas que Tânia terá nas próximas semanas, ela contará que a convivência com o bandido se tornou insustentável, que ele falava sozinho durante a madrugada, que ameaçava quem se aproximasse e que começou a se envolver com gente ainda mais perigosa. Enquanto isso, paralelamente, a polícia intensifica as buscas por Jacques, mas acaba encontrando algo completamente inesperado. O corpo de Wanderson, jogado em uma área de mata fechada, sem sinais claros de luta, mas com marcas suficientes para indicar que sua morte não foi acidental. A descoberta cai como uma bomba no departamento, deixando todos confusos sobre quem poderia ter interesse em eliminar o vilão antes que ele fosse capturado formalmente. A notícia da morte atinge em cheio Valkyria, que sente o peso de nunca ter conseguido prender o assassino de Abel com as próprias mãos. O sonho profissional dela, e a promessa feita à família de Abel, parece se quebrar naquele instante. A policial desaba, acreditando que a justiça nunca será completa. Samuel, por sua vez, recebe a informação em choque absoluto. Desde que descobriu a participação de Wanderson na morte de Abel, o rapaz vinha nutrindo um desejo profundo de ver o criminoso pagar pela crueldade cometida. Saber que ele partiu sem prestar contas à justiça deixa Samuel profundamente abalado, revoltado e com a sensação de que a verdade ainda está incompleta. Ele tenta entender se Jacques, mesmo sendo procurado, teria alguma ligação com o fim do comparsa. Mas a morte de Wanderson está longe de trazer sossego. Pelo contrário, ela abre espaço para novos nomes que mudarão completamente o rumo da história. Com Wanderson fora do mapa, a novela ganha fôlego em um arco renovado de mistério, manipulação e ambições sombrias. É nesse momento que surge Hudson, um personagem que chega devagar, quase discreto, mas logo demonstra ter muito mais camadas do que aparenta. Ele é apresentado como o novo marido de Ellen,
que reaparece viva, radiante, aparentemente recuperada de todos os traumas, exibindo o orgulho da nova família com um sorriso que parece calculado demais para ser verdadeiro. Ellen retorna como quem quer provar algo para o mundo, que venceu, que reconstruiu a vida, que deixou para trás o passado turbulento. Só que o público perceberá rápido que essa fachada perfeita esconde rachaduras perigosas. Hudson aparece conversando com Padre Paulo, narrando com frieza impressionante o fim trágico de Vanderson, como se estivesse apenas relatando a queda de um desconhecido. O padre, sensível às nuances humanas, sente que há algo estranho naquele homem. Um incômodo discreto, um olhar que parece avaliar cada palavra dita. Ele tenta puxar assunto, mas Hudson é evasivo, elegante demais, controlado demais. E isso é só o começo, porque a imagem de bom moço dura pouco. Hudson rapidamente revela um temperamento astuto, manipulado por ambições que vão além da aparência de marido dedicado. Ele age com sutilezas, aproxima-se de pessoas estratégicas e aos poucos tenta entender como funciona a estrutura de poder dentro da família Boaz. Quando descobre que Sofia detém parte do controle da empresa, seus olhos brilham de oportunismo. Ele enxerga ali a chance perfeita para se infiltrar, influenciar decisões e eventualmente virar o jogo a seu favor. Enquanto isso, a morte de Vanderson desencadeia outros movimentos dentro da trama. Jacques, mesmo foragido, sente o cerco se fechando e procura Elias para descobrir quem poderia ter eliminado o antigo parceiro. Ele teme uma conspiração maior, algo que possa atingi-lo diretamente. Em paralelo, Filipa, Samuel e Léo tentam juntar as peças do quebra-cabeça, sem imaginar que Hudson, o homem recém-chegado, carrega em silêncio um interesse muito mais profundo no caos que se aproxima. Hudson, ao perceber a vulnerabilidade emocional de Ellen e a fragilidade estrutural da família Boaz, prepara-se para agir. E cada gesto dele indica que o jogo está apenas começando. A morte de Vanderson passa a funcionar como uma espécie de ponte para uma nova onda de suspeitas. O clima na cidade muda, como se todos pressentissem que algo maior está prestes a emergir. Algo que talvez estivesse à espreita desde muito antes do vilão aparecer morto na mata. Tânia, pressionada por todos os lados, percebe que não pode mais segurar o que sabe. Ela se apresenta na delegacia, abatida, mas com uma determinação feroz nos olhos. Valkyria exige respostas diretas. Quem estava com Vanderson na noite em que ele morreu? Tânia respira fundo, hesita, mas começa a falar. A confissão dela cai como avalanche. Ela revela que Vanderson não apenas estava fugindo, ele tinha feito inimigos dentro e fora da Boaz, que houve uma reunião tensa na noite anterior à morte, que alguém chegou de surpresa, alguém que Vanderson jamais esperava ver, e que depois disso, tudo saiu do controle. Ela não cita nomes de imediato, mas deixa implícito que o assassino não é quem todos imaginavam. Ainda assim, a delegada sente que Tânia evita algo. Talvez por medo, talvez por estratégia. Enquanto isso, Samuel tenta manter o foco. A morte do inimigo não lhe traz paz. Apenas mais perguntas. Ele retoma a busca pelo celular de Ricardo, acreditando que ali pode estar a chave que faltava para desmontar toda a rede de corrupção que Abel tentou revelar antes de morrer. Léo incentiva o amigo, temendo que novas peças desse quebra-cabeça apontem diretamente para pessoas perigosas demais. Do outro lado da cidade, Ellen começa a mostrar um comportamento estranho. Ela tenta convencer Hudson a não se envolver com os assuntos da Boaz, mas o marido finge tranquilizá-la, garantindo que só quer ajudar a família. No entanto, suas intenções se tornam cada vez mais nítidas quando ele passa a pressionar discretamente funcionários, revisa contratos e tenta se aproximar de pessoas com influência dentro da empresa. Sofia, ainda jovem, sente um incômodo crescente quando ele tenta se aproximar demais sob o pretexto de orientá-la com maturidade. Samuel vai finalmente dar o bote que o público esperava. Depois de anos sendo manipulado, humilhado e usado por Jacques, o rapaz decide que não vai mais viver sob o domínio do tio, mas ele não age sozinho. Leona, com aquela inteligência fria e senso de estratégia que poucos personagens conseguem alcançar,
se une a ele e transforma a vingança em algo maior. Um plano cirúrgico, passo a passo, que não deixa brecha para Jacques escapar. Tudo começa quando Samuel percebe que Jacques está prestes a cometer mais um golpe contra a família. Dessa vez, o vilão pretende fugir com documentos falsificados, apagar rastros do assassinato de Abel e ainda empurrar toda a culpa em cima do próprio Samuel. É nesse momento que o rapaz acorda para a realidade. Se ele não agir agora, será destruído. E é Leona quem o puxa de volta para o equilíbrio. Quem diz, olhando nos olhos dele: a gente vai derrubar o Jacques no jogo dele. Vamos mostrar quem ele realmente é. A partir daí, a dupla começa a se movimentar pela cidade como se fosse uma operação secreta. Leona vasculha registros antigos, consegue testemunhos, grava áudios escondidos, resgata conversas esquecidas. Samuel, por sua vez, enfrenta o próprio medo e decide acessar as memórias mais dolorosas que guardou em silêncio. Memórias que podem ser a chave para provar que Jacques tirou a vida de Abel e manipulou tudo com sangue frio. Enquanto isso, o vilão começa a perceber que algo estranho está acontecendo. Ele tenta se esquivar, tenta controlar Samuel pelas palavras, tenta usar Rosa como escudo emocional, mas nada funciona. O cerco vai apertando. A cada movimento de Samuel e Leona, Jacques perde mais um pedacinho de controle até o momento em que a verdade se torna inevitável. E quando a bomba explode, explode bonito. Samuel e Leona conseguem expor Jacques diante de todos, revelando a mentira, o assassinato, as fraudes e os anos de manipulação. A polícia chega na hora, com sirenes cortando o ar. Jacques tenta fugir, claro que tenta, mas pela primeira vez na vida, ele corre sem saber para onde ir. E é assim que ele se torna foragido. Uma sombra desesperada vagando por becos e estradas, perseguido pela própria culpa e pela lei. Mas a fuga dura pouco. Numa batida pesada, a polícia cerca o carro roubado que ele tentou usar para escapar. Jacques é arrancado do volante com violência, jogado no chão, algemado ali mesmo, diante de curiosos, repórteres e celulares gravando tudo. A máscara cai. E cai para nunca mais voltar. Levado para o presídio, Jacques conhece o sabor do medo real. Nada de poder, nada de influência, nada de charme manipulativo. Ali dentro, ele é apenas mais um. Apenas um número. Apenas um homem que matou o próprio irmão, e isso, naquele lugar, é sentença social de morte. Assim que entra na ala de triagem, a tensão aumenta. Os presos o encaram como quem fareja carne fresca. Um deles, enorme, tatuado até o pescoço, se aproxima devagar, com aquele sorriso torto que já anuncia desgraça. Ele cutuca o peito de Jacques e pergunta com a voz arrastada: "Ô seu calango seco, foi você mesmo que matou o próprio irmão?" Jacques tenta reagir, tenta erguer o queixo como sempre fez, mas a postura altiva desaba. Ainda assim, o orgulho fala mais alto do que o bom senso. "Quem te deu respeito para falar assim comigo?" A resposta vem rápida, um empurrão que faz Jacques bater nas grades, um soco seco no rosto tão forte que ele cai no chão com o nariz sangrando. O coro é imediato, risos, provocações, insultos. Ali dentro, ele vira chacota, vira alvo, vira mocinha, como os detentos sussurram só para vê-lo estremecer. A direção do presídio, percebendo o risco, o arrasta para a solitária. Mas o castigo é pior do que o convívio. Ali, sentado no frio do concreto, ele é engolido por uma escuridão espessa, sufocante, que parece pulsar nas paredes. Uma cela úmida, abafada, sem janelas, a própria sombra do inferno. Do lado de fora, Dona Rosa tenta visitar o filho, desesperada, chorosa, implorando a quem passa pela portaria. Mas ninguém permite. O nome Jacques já está queimado até entre guardas. Ordenam que ela volte outro dia, mas todos sabem. Ele está trancado, isolado, escondido num buraco onde ninguém tem permissão de entrar. Enquanto isso, na cadeia, Jacques passa a primeira madrugada completamente só, ouvindo gritos de outros presos ecoando pelo corredor, sentindo o cheiro de mofo, sangue e suor. Ele entende, tarde demais, que sua era acabou.
e que Samuel e Leona, juntos, acabaram de virar o jogo com uma precisão que ele jamais imaginou. A partir daqui, tudo pode piorar. E vai. A queda de Jacques ganha força dentro e fora da prisão. Enquanto ele enfrenta o silêncio brutal da solitária, o mundo lá fora se transforma rapidamente. O nome dele vira manchete na televisão, nos jornais, em todos os portais. Repórteres acampam na porta do presídio, tentando arrancar qualquer informação. Moradores se juntam em frente ao portão com cartazes de revolta, chamando-o de monstro, assassino, covarde. E é nesse clima explosivo que Samuel começa a perceber o peso emocional do que acabou de fazer. Ele não sente culpa, sente alívio. Pela primeira vez, consegue respirar sem olhar por cima do ombro. Leona fica ao lado dele o tempo todo, guiando cada passo, impedindo que ele se perca no próprio trauma. Ela sabe que a exposição pública virá forte e o prepara. Agora você é visto como herói, mas vai doer mesmo assim. Mesmo assim, Samuel decide que não vai fugir do holofote. Ele marca uma entrevista ao vivo diante de todo o país, para contar como foi manipulado por Jacques desde criança. Sua fala arrepia. Ele revela como o tio o obrigava a mentir, como o fez acreditar que Abel era culpado pela própria ruína, como usava o medo para controlar tudo. O público fica devastado. Nas redes sociais, a hashtag explode. Enquanto isso, a situação de Jacques dentro do presídio piora ainda mais. Os carcereiros decidem tirá-lo da solitária para transferi-lo para outra ala, acreditando que a pressão pública pode causar problemas. Mas o movimento gera caos. Na saída do corredor, quando as luzes falham por alguns segundos, um grupo de presos começa a bater nas grades, gritar, provocar, como se anunciassem uma caçada. Jacques perde o pouco controle que tinha e tenta correr, mas é segurado pelo braço. Um dos detentos cospe no chão bem diante dele e dispara: "Aqui você não manda em nada! Aqui você é só um covarde!" A transferência acaba sendo feita às pressas, já com reforço policial. Lá dentro, todos percebem. Jacques virou alvo prioritário e nenhuma cela vai protegê-lo por muito tempo. Do lado de fora, Rosa entra em colapso. Desesperada, ela começa a implorar à Polícia Federal, à Defensoria, a qualquer autoridade que possa ouvir. Mas ninguém quer se responsabilizar por colocar o nome em defesa de um homem acusado de assassinar o próprio irmão. Rosa anda pela cidade como sombra, implorando por ajuda, enquanto vizinhos cochicham, comentam e viram o rosto quando ela passa. E então, uma nova reviravolta começa a se formar. A delegada Valquíria inicia uma análise profunda dos documentos encontrados com Jacques antes da prisão e descobre que ele mantinha conversas secretas com uma pessoa misteriosa que ainda não entrou na mira da polícia. Alguém mais estava envolvido. Alguém que ajudou Jacques a esconder provas, apagar rastros e manipular informações sobre a morte de Abel. Quando a notícia chega aos ouvidos de Samuel, o mundo dele volta a tremer. Leona, sempre um passo à frente, entende de imediato. Essa história não acabou. Ele não fez tudo sozinho. Se a gente não achar esse cúmplice, a verdade fica incompleta.